Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao podcast Mulher Cola e Café. Eu sou a Patrícia Duarte, profissional de tecnologia da informação e mãe de dois. Eu sou Ingrid Dantas, mãe de duas e psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que com certeza, se você não viveu, você vai passar ainda um dia. Que é você perceber que a sua vida não é a mesma de antes. Parece um pensamento duro, né? Mas ficar presa ao passado só aumenta essa frustração. Então, hoje vamos explorar juntos como lidar com essas frustrações e aceitar esse novo momento que você está vivendo e essa nova versão de você mesmo. Então, respira fundo, pega teu café e vem junto com a gente. Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que a vida mudou, a situação mudou e tá tudo bem porque eu também mudei. Aceitar isso não significa necessariamente gostar da situação, mas aceitar que essa é a realidade que você tem. É também agradecer pelas partes de você que já existiram, pela vida que você teve, ser grata por isso e também reconhecer que podem existir novas versões melhores ainda de você mesma e até novos momentos ainda mais bonitos nessa nova página que está se iniciando na sua vida. E essa mudança pode acontecer não só na maternidade. Ela acontece em qualquer situação da sua vida. Por exemplo, você mudou de emprego, do relacionamento. Então, tudo isso representa essa mudança, essa quebra na fase da sua vida, né? E aí você acorda no outro dia, você vai para um emprego novo, por exemplo, você olha para trás e vê que não é a mesma rotina, não são as mesmas pessoas. Tudo isso influencia nessa mudança e faz você sentir aquela faltazinha do passado, né? Eu Hum. lembro com o nascimento do meu segundo filho, isso ficou muito marcado na minha mente. Porque eu já tinha vivido a situação do puerpério, eu já sabia que a minha vida não ia ser a mesma, mas eu senti essa mudança e eu ficava com muita saudade do passado. E uma amiga minha chegou para mim e falou, né, ela citou até um versículo bíblico, que é Eclesiastes 3:1, que diz, vou ler aqui para vocês: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Gente, isso ficou na minha mente e eu, todos os dias que eu acordava e sentia falta da minha vida passada, eu lembrava desse versículo. E pensava, agora não é o tempo de ser a Patrícia dançarina, é o tempo de ser a Patrícia mãe, né? A Patrícia dedicada ali àquela vida. Então, isso fez toda a diferença para mim, na minha fase de mudança, né? De recriação. É engraçado, né, Paty? Porque eu acho que toda mãe, quando nasce, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, eu acho que toda mãe passa por essa ressignificação mesmo de vida, né? De propósito, de quem eu era e quem eu sou agora. A nossa vida muda tanto, vira mesmo assim, de cabeça para baixo, quando chega um filho, já não é mais só você, não são só as suas prioridades, as suas necessidades, tem a prioridade de outra criança, de um bebê ali, que exige muito da gente nos primeiros anos. Então acaba que sim, a gente tem que abrir mão de muitas partes de nós, que antes existiam e que nós gostávamos dessas partes, mas que agora já não faz mais tanto sentido, com base na nova realidade que estamos vivendo, né. E eu acho que aceitar essa nova realidade é o primeiro passo para você buscar realmente essa felicidade, que às vezes no começo ali é complicado a gente encontrar, né, essa gotinha de felicidade no meio de tanto caos, tanto choro, de tanta fralda, de tanta amamentação, de tanto tudo. E é normal a gente não se sentir 100% feliz, ao contrário do que o mundo prega, né, que uma mãe é plena, feliz, que a grávida, gestante tem que estar 100% eufórica, feliz porque vai dar à luz, e depois que o bebê nasce, aí é que você tem que estar mais feliz ainda, você aceitar que não é assim que funciona, que o fato de você não estar tão feliz assim, não significa que você não ame o seu bebê, é o primeiro passo para você buscar ressignificar essa nova fase da sua vida e descobrir quem você é agora. E aí, como eu falei, às vezes existem partes até melhores de nós, possibilidades ainda melhores a existir do que o de antes, e às vezes a gente fica presa, né?
naquilo que era, no que eu fazia, no que eu queria, e querendo voltar a ter a vida que tinha antes de ter filho, e a vida não volta. A vida sempre vai para frente, nunca para trás. Então a gente precisa realmente aceitar essa realidade e ver o que que a gente pode fazer com aquilo, né. Quem eu posso ser dentro dessa maternidade, junto da maternidade. Como o próprio podcast diz, nem só de mãe vive a mulher. Então, assim, ok, eu sou mãe, mas eu também posso descobrir outras formas de existir enquanto mãe. E eu coloquei aqui uma lista rápida para falar para vocês sobre o que que é importante realmente a gente nomear nesse momento, na prática, e conseguir viver, dar um novo significado para essa nova fase, né, que toda mãe passa, assim, de ressignificação, de se perder dela mesma e ter que se achar novamente. O que que é importante na prática é você respirar fundo e nomear os seus sentimentos. Pronto. Primeiro de tudo é você aceitar que a vida mudou, que não dá para você ter mais a mesma vida de antes, mas existem novas possibilidades sim de você existir, né. Evitar comparações constantes com o passado, isso é uma guerra, né, Paty? É. É uma guerra, porque a gente teima em querer reviver, querer fazer de novo, querer ser de novo uma coisa que nós não somos mais. E a gente só sofre com isso. E a gente só sofre, exatamente. E diga a si mesma que está tudo bem sentir isso e que você pode lidar com isso. Que você pode lidar com essas novas emoções, com esses novos sentimentos, com essa nova realidade que você está vivendo e descobrir novas formas de ser você enquanto você é mãe. Eu acho que esse é o segredo. E aí, a gente se depara com uma situação que é a frustração, né? E quando a gente não consegue dar essa virada de chave, Ingrid? Como é que a gente faz, né? Porque tem situações que você fica ali preso no passado. O que que você pode fazer para mudar, para seguir em frente, para olhar para frente, né? Muitas vezes a pessoa não consegue fazer essa mudança, né? E aí, o que que você faz com essa frustração? Que você nem pode ser o que era antes e você não consegue seguir para frente. Uhum. Sim, para isso, Paty, existe ali um pouquinho de maturidade, sabe? Tem que trabalhar um pouquinho de maturidade da pessoa, porque eu vou dar um exemplo. Existem muitas mães que são mães, que têm um bebê, mas que não se tornam mães de verdade, que acabam voltando à mesma vida que tinha antes. Às vezes era uma pessoa, às vezes é uma jovem que gosta muito de festa, de sair, de amigos, de beber, nã e aí ela entrega o bebê para qualquer outra pessoa cuidar e vai viver a vida que ela tinha antes. É uma frustração tão grande que ela não consegue virar a chave, ela não consegue amadurecer e aceitar que a maternidade agora é parte dela e responsabilidade dela. E eu falo da maturidade porque quando você se torna mãe, você tem que ter maturidade para tomar conta de outra vida, não é mais só a sua, é outra vida. Então, você realmente precisa entrar nesse processo de ressignificação da sua existência, do seu modo de vida, da sua atual realidade. Se você não consegue virar essa chave e aos poucos, claro, dentro de um processo, aceitar que você não pode mais ser quem você era antes, ou pelo menos não da mesma forma, né? Talvez de uma forma diferente, eu costumo colocar assim como um luto incompleto. Para mim, uma pessoa que não consegue fazer essa virada de chave, é como se você tivesse, vou dar um exemplo, é como se você estivesse buscando, procurando uma pessoa que já morreu. É basicamente isso. Então, assim, aquela pessoa não existe mais, aquela realidade não existe mais, mas você continua incansavelmente buscando voltar àquela realidade e encontrar aquela pessoa de novo, mas aquela pessoa não existe mais. Aquela pessoa, nesse caso, é uma parte de você. É uma parte de você enquanto solteira, enquanto uma mulher sem filhos, enquanto uma mulher que só tinha as próprias necessidades e prioridades para realizar. E agora não é mais só você. É outra vida nas suas mãos. Então, se você não completa esse luto, e é realmente um luto que nós vivemos, de nós mesmas, né, ali depois que a gente entra na maternidade, todas nós passamos por esse luto,
E se você não completa esse luto, vira aquele o que a gente chama de luto incompleto, você fica eternamente buscando alguém que não existe mais, que nesse caso é você, né. E aí é uma incompatibilidade, ou você aceita a realidade e se torna mãe, ou você é uma mãe que só pariu, que não é mãe de verdade. Porque aí você volta, tenta a todo custo voltar para aquela vida e acaba negligenciando a maternidade, que era para ser sua responsabilidade e você não consegue, né, gerenciar aquilo dentro daquilo que você já era. E é É, um eu, processo, é uma adaptação. é. Eu vejo muito uma situação assim que o mundo hoje a gente não escuta muitas pessoas falarem, mas ser mãe é sacrifício, né? Então a gente não pode fugir disso também, né? Sim. Dessa realidade. Nós precisamos Uhum. sim abrir mão de muita coisa da nossa vida para ser mãe. E a gente não pode transformar isso em algo ruim, não é, Sim, né? É uma responsabilidade que a gente está tendo de cuidar de outra vida e de melhorar o mundo, né? De exato. transformar aquela vida em uma pessoa boa que vai fazer a diferença no mundo, né? Então a gente precisa também tocar muito nesse assunto, sabe? E bater muito nessa tecla de que não é a mil maravilha, não é o paraíso. Uhum. Você vai ter que se sacrificar sim, e tá tudo bem, né? Então torne esse sacrifício mais leve, começando pela aceitação, né, Ingrid? Sim, sim. Aceitar que você precisa mudar, né. É, Que a mudança está acontecendo e ou você acompanha aquilo e aceita, ou você vai viver um luto incompleto eternamente. Uma frustração profunda, de você realmente não conseguir mais é como se você não conseguisse colocar a maternidade dentro de você, é, é como se ela não coubesse em você. Você só cabe você mesma, não cabe mais ninguém. Então, ou você abre parte de alguma coisa sua para caber a maternidade, ou você não vai conseguir gerenciar tudo. E a gente sabe, né, que toda mudança, toda nova etapa da nossa vida, toda página nova que a gente precisa escrever, exige uma perca, é. né, todo ganho tem uma perca. Eu e a Paty já migramos e a gente melhor do que ninguém sabe disso, né, Paty? Não é fácil imigrar, você perde muito, e é tudo novo, é tudo incerto, você não sabe o que é que vai acontecer, é mesmo pisar ali sem saber qual vai ser o próximo passo, se você está à beira do abismo ou não, se vai dar certo, se vai dar errado, você só vai. E quando você passa por essa transformação da maternidade, também é um passo no escuro, você não sabe como é que você vai gerenciar tudo, quem vai ser você no meio daquilo tudo, como é que você vai existir enquanto mulher, enquanto está maternando, né, mas abrir mão de alguma coisa, de alguma parte de você, deixar para trás, viver esse luto mesmo, se despedir, para aceitar as novas possibilidades, faz toda a diferença, né, Paty? Faz a gente vivenciar o novo mesmo, eu acho que de braços abertos. É, Eu acho que a palavra é isso, né? É estar de braços abertos às novas possibilidades do que a vida tem para te oferecer, não só enquanto mãe, mas enquanto mulher, enquanto todas as partes de você que podem existir junto com a maternidade. e aí, nós separamos aqui algumas estratégias para a gente saber lidar com essa frustração, né, Ingrid? Como, por exemplo, focar no presente. É isso. Então, a gente vai fazer a perguntinha, né? O que eu posso fazer agora com o que eu tenho? É um Uhum. passo a seguir. O segundo passo é alimentar a gratidão. O que ainda existe de positivo na minha vida hoje? Então eu vou tirar o foco daquela situação que eu não posso viver mais para focar no que eu posso viver. O que O que que eu tem de tenho, positivo, né? O que que né. eu tenho hoje? É aquela história de você pegar, transformar o limão numa limonada, né? Isso, Então, assim, o que que eu exatamente. tenho hoje? Eu tenho que usar o que eu tenho. E o terceiro é redefinir realização. Buscar novas formas de se sentir pleno, novos projetos, novos objetivos,
Então você vai tirar o foco do seu passado, vai olhar para o seu presente e dentro dessa nova realidade, você vai construir novos objetivos, novos sonhos, né, novos projetos e trabalhar naquilo. Quando você tira o foco do que está lhe causando a frustração, você, como a Ingrid falou, você fica de braços abertos para receber o novo. Sim. As novas possibilidades e as novas partes de você mesma, que você nem sabia que existia, mas só o fato de você estar aberta a isso, você vai descobrir novas formas de ser feliz também. Então vamos fazer assim, Paty, vamos fazer aqui uma breve interrupção, um exercício rápido aqui com quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Um exercício rapidinho para vocês refletirem agora. Pense aí numa situação, numa rotina, em algo que vocês tinham antes e que não tem mais hoje em dia, que vocês não conseguem mais fazer na atual realidade de vocês hoje, né, principalmente após a maternidade. O que foi que mudou e que hoje vocês não conseguem mais fazer ou ser que existia antes, tá? Vou começar com um exemplo meu, a Paty depois dá um exemplo dela e vocês pensam no exemplo aí, quem está nos assistindo e nos ouvindo aí em casa. Também pensem e vamos fazer esse exercício rapidinho. Bom, para mim, uma coisa que eu fazia antes e que hoje eu não posso mais fazer, eu não consigo, de acordo com a minha atual realidade, né, mãe de 2 e tem rede de apoio, é viajar de moto, só eu e meu marido, a gente viajava muito de moto, nós 2 assim, e era maravilhoso. E hoje não tem mais moto, tem que ter carro, né, com 2 cadeirinhas gigantes atrás, totalmente diferente a realidade. Eu não consigo mais sair sozinha com ele, porque não tem com quem deixar as crianças, então, tipo, ele tem moto, mas a moto é só dele, só para ele voltar para o trabalho e acabou. E dormir sem interrupções, né, eu acho que esse é o sonho de toda mãe, porque nunca mais eu soube o que é dormir sem acordar durante a noite. Eu acordo pelo menos 2 a 3 vezes toda noite, principalmente por causa da amamentação, né. E tu, Paty, o que é que mudou, assim, na tua vida, que tu sente falta e que tu não pode mais fazer hoje em dia? Eu vou citar aqui 2 coisas que são as que claro que tem várias outras, mas 2 coisas que mais fazem falta. A primeira é a noite de sono. Depois que a gente vira mãe, eu acho que a gente nunca volta a dormir uma noite inteira, né. A É, gente sempre tem assim, aquela preocupaçãozinha, por mais que o filho não acorde, mas a gente sempre tem uma preocupaçãozinha ali, né. E o sono fica muito leve, né, você acorda muito rápido. depois a gente desperta, né. É, e aí isso me faz muita falta, certo. Eu realmente dormir sem preocupação, né, aquele sono. E outra coisa que me faz Então dá um exemplo aqui que eu costumo falar, é morrer, assim, pronto, desmaiar, morrer, apagar, não ver, não escutar nada. Eu falo muito isso para o meu marido, eu tô muito cansada, eu disse: "Cara, como eu queria morrer hoje, acordasse para amanhã ressuscitar amanhã, assim, porque faz falta, viu". faz muita falta. E o outro ponto que eu sinto muito é, tipo assim, aquele dia que você chega do trabalho, você tá cansada, né, e você só quer fazer nada. Nossa, fazia muito isso. Você não quer mais fazer nada. Cheguei, quero ficar de boa, relaxar, pedir uma comida e não fazer mais nada. Gente, depois que a gente vira mãe, se alguém consegue isso, por favor, entre em contato com a gente, que a gente faz episódio só com você, para É, explicar como é que você consegue fazer isso, assim. Chegar, isso para aquelas que não têm rede de apoio, né? Então, sim, sim. se você chegar, sempre tem um mãe, É. mãe, tô com fome. Mãe, eu faço isso. Mãe, É, e agora você vai fazer o mesmo exercício, tá? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, e vai pensar em algo que ainda continua, mesmo depois da maternidade, ou seja, uma situação, um hobby, algo que você fazia antes e que você ainda consegue fazer hoje, que é algo, né, seu, prazeroso, que mesmo sendo de vez em quando, você ainda consegue fazer hoje. Bom, vou dar um exemplo, né, no meu caso, o que eu ainda consigo fazer hoje, que eu gosto muito e eu já fazia antes da maternidade, era assistir as minhas séries. Eu amo série, assim, principalmente aquelas longas de maratonar mesmo, e às vezes quando eu coloco as meninas para dormir, eu fico maratonando até tarde, mesmo que eu me acabe no outro dia morrendo de sono, né. Mas às vezes eu faço isso ainda, quando elas me deixam,
eu boto lá as séries e fico maratonando, principalmente as repetidas, que eu adoro série repetida, assim, aquelas que eu sou apaixonada mesmo, Grey's Anatomy e tal. Eu fico repetindo, 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 e gosto de assistir, assim, na minha ideia, o meu marido sempre me questiona: "Por que que tu fica assistindo a mesma série várias vezes, várias vezes?". Eu não sei, eu acho que me dá uma sensação de casa, de algo conhecido, sabe, de uma parte de mim que já existia antes da maternidade, que continua existindo ali. Então ouvir aquelas mesmas vozes, os mesmos sons, os mesmos ritmos, me dá uma sensação de conchego, de estar em casa. Eu me sinto assim, então para mim assistir séries que eu já assisti antes e assisto hoje de novo, me dá essa sensação de casa, de conforto. E a minha fé também não mudou, né, a minha relação com Deus não mudou, e a minha paixão pela psicologia, claro, isso é eterno, então sempre que eu posso eu paro, eu estudo, eu trabalho, e isso também não mudou mesmo com a maternidade. Teve uma pausazinha ali no começo, né, no pós-parto das 2, mas assim que eu pude, eu retornei mesmo às minhas atividades profissionais e eu não abro mão, porque é uma parte de mim muito importante e que pode coexistir junto com a maternidade, né, é só uma questão de ajustar o tempo ali. E tu, Paty, o que é que ainda continua existindo em você, mesmo depois da maternidade? Eu vejo muito assim, o trabalho, né? O meu trabalho continuou, a minha paixão pelo trabalho continuou, né? Eu voltei logo a trabalhar e isso não mudou, né? Isso é muito bom, porque quando eu voltei para o ambiente de trabalho, deu aquela sensação boa de que aquela Patrícia existe, né? A Ainda tá. Patrícia que não é mãe ainda existe, né? Isso foi muito bom, isso continuou. A minha paixão pela dança também é uma coisa que não mudou. Depois de um ano, eu voltei a frequentar a academia, assim, a dançar, né? Mesmo não tão, né, todos os dias, mas pelo menos eu tava ali uma vez ou outra, fazia a dança, fazia a musculação, enfim. Em compensação, até ela parir, ela estava dançando, né, gente? Pelo amor de Deus, com buchão, a menina estava lá pulando, dançando fit dance. Então, foi um ano mesmo, assim, só do menino nascer até um ano. Nem teve um pouquinho antes dele nascer, não. Foi mesmo, foi mesmo. E a minha fé também é uma coisa que só fortaleceu. E isso nos mostra, né, Paty, exatamente o que você está falando, que existem elementos, partes de nós, que permanecem e que só fortalecem quem nós somos hoje. Então é uma questão de você conseguir enxergar, né, você que está em casa fez esse exercício com a gente e consegue perceber agora que nem tudo se perdeu, que nem tudo ficou para trás, né, que boas partes de você também ainda existem hoje e que podem existir muitas outras, é só você realmente ter um pouco de calma, paciência e ir se adaptando devagar. E às vezes demora um tempo também a gente voltar a fazer certas atividades, né, Paty, que a gente fazia antes. Então, assim, da minha primeira filha eu voltei a trabalhar muito mais rápido do que da segunda. A segunda exigiu muito mais de mim, eu não conseguia trabalhar mesmo home office. Até ela ir para a creche, eu não conseguia trabalhar. Mas, assim, é uma questão de tempo mesmo, paciência e adaptação. Parte de vocês que existiam antes ainda podem existir hoje, e é só uma questão de tempo, porque essas partes te sustentam, né, são quem você é. E com certeza um pouquinho de paciência, vai ficar tudo bem. E agora nós vamos para o nosso quadro do dia. E o nosso tema são dilemas impossíveis. E esses dilemas impossíveis são as perguntas mais difíceis que alguém poderia fazer. Vamos lá para essas perguntas. Dormir 8 horas ou nunca lavar a louça? Ih, essa é difícil, hein. Eu acho que eu escolhi dormir 8 horas, Eu mas escolheria também. eu ia ficar bem confusa, é difícil, porque louça é o que não falta na nossa vida hoje em dia. Louça e roupa suja. Pensa na cor pra gente lavar roupa de criança, misericórdia. Eu vou ser sincera. Eu ia pra louça, porque eu tenho um toque com louça. Eu não posso ver uma pia cheia. Então não tenho não, eu prefiro dormir. Segundo, um dia sem choro ou 2 semanas sem lavar roupa? 2 semanas sem lavar roupa. Eu acho, eu acho, porque um dia sem choro seria maravilhoso, mas 2 semanas sem lavar roupa seria, nossa, seria perfeito. Terceiro,
poder ir ao banheiro sozinha ou nunca mais ter que arrumar brinquedos? Ir ao banheiro Ir sozinha. ao banheiro sozinha. Ai, com certeza ir ao banheiro Não tem sozinha. ninguém na porta. Sem ter ninguém. Mãe! Ai, meu Deus, meu sonho. Quarto, um dia sem choro ou uma semana sem lavar mamadeira? Ai, é difícil, gente. Eu acho que um dia sem choro. Eu acho que um dia sem Um choro. dia sem choro. 5, silêncio absoluto por 30 minutos ou uma noite inteira sem despertar? Não, essa é a pior de todas. Eu escolheria as duas. É Não, mas eu ficaria com dormir. Gente, eu adoro dormir. Eu prefiro uma dormir noite inteira. uma noite inteira. Porque pensa no negócio bom é dormir. 6, e última, um bebê que dorme rápido ou um bebê que come sem discussão? Eita, essa é difícil, hein? Eu acho que mesmo gostando muito de dormir, eu preferia a criança que come bem, assim, que come fácil. Porque eu acho que eu me estresso mais com a hora de comer do que com a hora de dormir. Porque eu fico preocupada, a criança tem que comer, tem que comer, tem que comer. Graças a Deus, as minhas não têm essa dificuldade. Meu filho come até demais, dá prejuízo. Mas eu acho que se eu tivesse que ficar brigando assim, comer, por exemplo, quando elas estão doentes, né? A gente tem que ficar insistindo, porque não quer comer, não sei o quê. Aí eu acho que para mim é mais cansativo mentalmente do que a hora de dormir. Eu acho. E para finalizar o episódio de hoje, a gente separou aqui para vocês umas dicas rápidas para você conseguir vivenciar essas mudanças de forma prática, menos dolorosa e assertiva. Vou ler aqui essas mudanças para vocês e prestem muita atenção, porque realmente é algo que vai fazer diferença nessa transformação, nessa aceitação, né, da nova realidade que vocês estão vivenciando agora. Primeiro, aceite a mudança e reconheça os seus sentimentos. Como a gente já falou antes, aceitar e nomear os sentimentos é muito importante. Valorize o que permanece e explore o que é novo. Não se prenda ao passado. O presente é onde você pode agir. O passado já foi, você não tem mais como mexer. Mas do presente para o futuro, só depende de você. Busque apoio quando precisar. Amigos, famílias ou profissionais podem fazer toda a diferença, tá? Sua vida não vai ser mais como era antes, mas com certeza você pode dar um novo significado e uma versão ainda mais bonita para a realidade que você tem hoje. E com isso, nós terminamos o nosso episódio. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando, que ficaram até aqui. E nós queremos desejar um Feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe cada lar, cada família que está aqui acompanhando a gente. E até o próximo episódio. Um Feliz Natal e até o próximo episódio, pessoal. Tchau!